Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, agora parceiro do CID Concursos, então provavelmente um dos maiores sites das Américas. Meu companheiro, minha companheira, é com imenso prazer que hoje nós vamos ministrar uma aula sobre tipos de sujeito. E aí você vai pensar assim, Sidney, você está de sacanagem, não é verdade? Isso daí é molezinha, aprendi lá no ensino fundamental. Gente, vamos lá. Essa relação aqui é muito importante para uma matéria que vai cair muito na sua prova. Por exemplo, quando você olha no edital e tem lá termos da oração, tem lá sintaxe, você sabe que vai estudar tipos de sujeito. Porque quando a gente pensa nos termos da oração, nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E dentro dos termos essenciais de uma oração, nós temos o sujeito e o predicado. Agora, esta matéria, além de ser importante para que você possa compreender como funciona toda a parte de termos da oração, também é muito importante para a questão da concordância verbal, que é uma matéria que cai muito nas provas do CESP. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma questão de concordância verbal do CESP, o avaliador do CESP ele gosta de fazer algumas pegadinhas. O que ele faz? Ele faz frases muito grandes ou então frases com inversões, aquelas frases que não estão na ordem direta, que é o sistema SVC, em que eu tenho primeiro o sujeito, o verbo, depois o complemento. Aí quando o camarada faz uma frase muito grande, ele te induz a errar, porque ele vai colocar um sujeito enorme, várias palavras no plural dentro desse sujeito e o verbo, obviamente, vai colocar no plural. E a gente saiu da escola imaginando que a concordância verbal é uma relação entre o verbo e o sujeito. Só que não é bem assim que a banda toca. Não é entre o verbo e o sujeito todo. É entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, além de ir de cara no verbo, descobrir quem é o sujeito, eu também preciso identificar quem é o núcleo do sujeito, para aí sim poder fazer a concordância adequada. E quando tem inversões, é muito comum nós não atentarmos para quem é o sujeito daquele verbo na estrutura. Então, gente, para que eu possa realmente aprender concordância verbal, eu tenho que aprender tipos de sujeito. Nós, na verdade, só temos 3 tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado, nós temos o sujeito indeterminado e nós temos a oração sem sujeito. Aí você vai falar assim, caramba, Sidney, eu lembro da época da escola que nós tínhamos vários tipos. Nós, na verdade, só temos 3. O determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. O problema é que eles se ramificam. E por se ramificarem, parece que tem muito mais coisa. Só que se eu entender a base de cada um, vai ficar fácil entender a ramificação. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar a nossa empreitada, meu nobre companheiro e minha nobre companheira. Vamos lá, ó. Tipos de sujeito. E agora a gente vai pegar as 3 possibilidades. E vamos começar a brincar com o sujeito determinado. Se o camarada se chama determinado, é porque eu consigo identificar, seja ele explícito ou implícito. Se é explícito, é porque eu estou visualizando. Se é implícito, eu não estou visualizando, mas eu consigo identificar. Ou seja, eu consigo determinar. E é por isso que eu o chamo de sujeito determinado. De acordo com a estrutura gramatical, nós temos 3 possibilidades para o sujeito determinado. E aí nós vamos entender como funciona para a NGB e como funciona para a tradição. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Eu tenho o sujeito simples, eu tenho o sujeito composto e eu tenho o sujeito desinicial. Nós vamos olhar um por um atentamente, mas antes eu quero fazer uma reflexão. Vamos lá. Quando a gente fala em sujeito simples, você que está em casa deve ter entre 20, 30, 40, 50 anos, não sei, talvez até mais, mas é normal que ao dizer para um aluno que tem entre 20, 30, 40 anos, que o sujeito simples possui apenas um núcleo, você que está em casa aí vai entender. E uma criança de 8 anos, que está lá no ensino fundamental, ela também entende. Da mesma forma que se eu falar para vocês que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, vocês vão entender.
e uma criança de 8 anos também vai entender. Agora, o desinencial já é um Deus nos acuda para a criança. Porque no que consiste? Aquele camarada que não aparece explícito na frase, mas que eu posso identificar pelo contexto ou pela desinência verbal. Mas vai falar isso para uma criança de 8 anos. Ela vai te odiar para o resto da vida. Então vamos lá, ó. Mostra uma frase que não está aparecendo o sujeito. A criança não vai entender. Aí eu chego do nada e digo a ela que é um sujeito desinencial, que não está aparecendo explícito na frase, mas que vai ser identificado pelo contexto ou pela desinência verbal. Caramba, ferrou, essa criança me odiará pelo resto da vida. Então o que a tia Teté lá no ensino fundamental fez? Chamou esse sujeito desinencial aqui de sujeito oculto. Sujeito oculto. Aí a criança entendeu. Foi assim que surgiu na nossa vida. Ah, tia, agora eu estou entendendo. Ele está ali, eu só não estou vendo. E foi exatamente assim que surgiu o sujeito oculto nas nossas vidas. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Para a gramática normativa, na verdade, para a NGB, para a norma gramatical brasileira, eu não tenho sujeito oculto desinencial. Eu tenho apenas o sujeito simples e o composto. Mas nós não vamos ignorá-lo. Por quê? Porque ele aparece na tradição das provas e ele está numa gramática super importante, que é a gramática do Celso Cunha. Tem lá o capítulo Sujeito Oculto. Então, por isso, nós não iremos ignorá-lo e vamos dar uma olhada aqui com toda a calma e tranquilidade, beleza? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a gente estudar um por um. Então, o primeiro aqui. Sujeito simples, como a gente já viu, é aquele que possui apenas um núcleo. Então, olha a primeira frase aqui para a gente poder analisar. Um galo sozinho não tece um amanhã. E aí, repara, o que eu vou fazer para descobrir quem é o sujeito? Eu sempre vou de cara no verbo. E vou perguntar a este verbo sempre quem ou o que. Só que olha a estrutura aqui como foi interessante. Apareceu uma palavra negativa acoplada ao verbo. A palavra não. Toda vez que isso acontecer, nós vamos inserir a palavra negativa na pergunta. Então, ó, quem não tece um amanhã? Então, a resposta vai ser um galo sozinho. Talvez você que esteja em casa tenha pensado num primeiro momento apenas em responder um galo. Mas não é só um galo. Olha a estrutura. Um galo sozinho não tece um amanhã. Muito similar àquela frase, uma andorinha só não faz verão. Ou seja, um galo sozinho também não é capaz de fazer um amanhã. Ele precisa do papagaio, do periquito, da galinha, do pintinho, do morcego, sei lá de quem é. Então, vamos lá. Então, aqui eu descobri que um galo sozinho, tudo isso é o meu sujeito. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Nós aprendemos na aula voltada para as classes gramaticais que o substantivo é sempre núcleo de qualquer estrutura nominal. Portanto, é núcleo do sujeito, é núcleo do objeto direto, é núcleo do objeto indireto, é núcleo do complemento nominal e por aí vai. Então, o sujeito é uma estrutura nominal. Portanto, o núcleo só pode ser o substantivo. Então, aqui o substantivo é a palavra galo. Então, aqui sim é o nosso núcleo. E é este elemento que irá concordar com o verbo. Isso se chama concordância gramatical. Na verdade, é a concordância natural do falante. Ele pega o verbo e concorda com o seu referente. Então, este verbo tem como referente o núcleo do sujeito, que é a palavra galo. Como o núcleo está no singular, o verbo, obviamente, ficará no singular. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos o sujeito composto, que vai ter 2 ou mais núcleos. Então, olha o exemplo. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Detalhe. Sempre fui muito fã, né, de carga pesada. E o Bino agora tá famosão, né? O Estênio Garcia, né? Saíram as fotos dele recentemente aí. O cara ainda é carga pesada, né? Bem, era o que ele estava dizendo. Eu não vi as fotos, não. Se você viu, eu não vou ficar olhando essas coisas, não. Vamos lá, ó, vem aqui comigo, ó. Pedro e Bino consertaram um caminhão. O que eu faço? Eu sempre vou de cara no verbo. Ah, Sidney, mas o verbo já está no plural, já matei. Não, não é assim que a banda toca, não.
Ainda mais com o CESP, pode ser uma pegadinha. Então, se o verbo está no plural, não significa que a concordância está adequada. Você tem de perguntar ainda. E quando você for fazer a pergunta, sempre quem ou o que, você vai fazer a pergunta no singular, porque você ainda não viu exatamente o referente. Ah, mas eu já vi que tem palavras antes. Aquelas palavras não são obrigatoriamente sujeito. Então, vamos perguntar: quem consertou o caminhão? Aí eu vou obter como resposta realmente Pedro e Bino. E ao olhar para esse sujeito, eu vou ver que eu tenho dois núcleos, Pedro e Bino. Então, como eu tenho dois núcleos, este verbo obrigatoriamente tem dois referentes. E como ele tem dois referentes, obrigatoriamente ele terá de ficar no plural. Então, quando eu tenho dois ou mais núcleos, o verbo automaticamente fica no plural, porque ele concorda com esses dois elementos. Até aí, tudo bem? Agora, vou lançar uma pegadinha para vocês. E se eu botar assim, ó, os policiais descobriram o esconderijo dos assaltantes. Vamos lá. Aqui está nosso verbo. Quem foi que descobriu? Os policiais. Aí eu te pergunto, qual é o núcleo do sujeito? Obviamente é o substantivo sem preposição, sempre. Então o núcleo é a palavra policiais. Aí eu te pergunto, sujeito simples ou composto? Gente, aqui só pode ser sujeito simples. Aí tem aluno que pensa assim, poxa, Sidney, mas é impossível o camarada pensar que aí eu vou ter um sujeito composto. Mas acontece. Às vezes o aluno está muito tempo sem estudar, ou então teve uma base muito ruim, ele olha para a palavra policiais e ele pensa na quantidade. Opa, são vários policiais, portanto, sujeito composto, não é, Sidney? Não. Quando eu falo em núcleo do sujeito, eu falo em palavra como núcleo. Então, se tem uma palavra como núcleo, o sujeito é simples. Não importa se está no singular ou no plural. Isso vai importar para quê? Para a concordância, porque se a palavra estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se a palavra que vai funcionar como núcleo estiver no plural, obviamente o verbo ficará no plural. Tranquilo? Então vamos lá. Agora, nós vamos para o último elemento relacionado ao sujeito determinado, que é o sujeito desinicial, ou você também pode chamar... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. De sujeito oculto ou elíptico. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou conseguir identificar, mas eu não vou visualizar explicitamente. Vamos ver como é que funciona. É nesta sala escura e fria, é nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Então vamos lá. Uma frase aí do Machado de Assis. É nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Quem é que vai introduzir o leitor? Nós. Então aqui eu identifiquei ou não identifiquei? Identifiquei. E quem é esse camarada aqui, o nós? É primeira pessoa do
plural. Então, eu identifiquei, meu companheiro. Aí, ao identificar, eu digo que o sujeito é determinado. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Gente, esta primeira parte era a parte mais fácil. Agora a gente vai começar a brincar com a parte um pouco mais complexa e que tem até uma certa relevância no nosso dia a dia. Vamos lá. É o sujeito indeterminado. Aí como é que vai funcionar aqui? Aqui a gente sabe que tem alguém praticando uma ação, mas a gente não consegue identificar. Agora, ou a gente não consegue identificar, ou a gente não quer identificar. Tem serventia, tem funcionalidade no nosso dia a dia. Então, olha aqui. Como é que eu botei aqui para vocês? É aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. E aí, vamos lá. Normalmente, quando você faz uma prova, às vezes até de outras bancas, ou uma prova de nível médio, é muito comum que os manuais de língua portuguesa trabalhem apenas 2 formas, que a gente já sabe que são aquelas 2 formas cristalizadas para indeterminar o sujeito, que é com o verbo na terceira pessoa do plural e com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. Aqui nós vamos trabalhar um casinho a mais, tendo em vista que a nossa banca é uma banca bem peculiar e que gosta de cobrar alguns assuntos diferentes e fazer algumas pegadinhas. Então, por isso, a gente vai trabalhar com toda a calma e todo cuidado. Agora, num primeiro momento, essa parte aqui, ó, a letra A, ela tem muita funcionalidade no nosso dia a dia. Ela serve como fofoca, ela serve para evitar até problema para você, pessoalmente. Imagina o seguinte, imagina você que está em casa, você mulher, e aí eu, Sidney, chego para você, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma situação. Aqui é uma sala de aula, vários alunos, eu sou o professor. Eu chego para você, Juliana, por exemplo, e digo que a Maria estava falando mal de você ontem aqui no curso. O que você iria fazer? E mulher, eu já sei o que vai fazer. Homem não, homem é sempre mais polido, sempre mais tranquilo. Se eu falo para o Pedro que o João está falando mal dele, a primeira coisa que o Pedro vai fazer é olhar o tamanho do João. Se o João é pequenininho, aí o Pedro vai lá tirar satisfação. Pô, rapaz, fiquei sabendo um negócio chato. E se o João encrespar para cima dele, talvez tenha uma briga, mas no primeiro momento não vai ser assim que ele vai chegar. Detalhe, se eu falar pro Pedro que o João estava falando mal dele, se o Pedro olhar pro João e o João for um camarada enorme de 2 metros de altura, eu tenho certeza que o Pedro não vai fazer nada. O Pedro vai falar assim, que isso, gente? Tem certeza? Eu vou falar, tenho certeza, te esculhambou. Ele vai falar, deixa pra lá que agora eu sou da igreja. Homem é assim, é sensato. Mulher não, eu vou falar, pode ser a Graciane Barbosa, que a mulher vai querer tirar satisfação, vai chegar lá e já é fazendo barraco. Que história é essa, minha filha, que tá falando mal de mim, eu vou dar na sua cara. Aí a outra começa a discutir também, em algum momento a menina vai falar assim, quem foi que te falou isso? Aí ela vai falar, foi o Sidney. Aí ferrou, porque arrumar problema com uma mulher já é algo muito perigoso, imagina com 2. Aí o que eu vou fazer espertamente? Eu vou utilizar o verbo na terceira pessoa do plural. Eu vou chegar para você e vou falar, aí Juliana, bem falaram mal de você ontem aqui no curso. Quem foi me diz que eu vou matar Sidney? Calma, calma, eu só ouvi, estava bebendo água, não vi quem foi não. E aí você concorda comigo que ao dizer, falaram mal da Juliana, eu não identifiquei quem falou. Pode ter sido realmente só uma menina, a Bruna, mas pode ter sido todo mundo da sala. Então, para evitar o problema, nesse caso, eu utilizei o verbo na terceira pessoa do plural. Vamos supor que a Juliana descubra um dia que foi a Maria. A Maria vai poder tirar satisfação comigo? De forma alguma, porque em nenhum momento eu disse o nome da Maria. Aí, nesse momento, alguns alunos me contestam e falam assim, Sidney, beleza, tranquilo, mas eu confundo o sujeito desinencial, o sujeito oculto, com o sujeito indeterminado. Aí eu pergunto, por quê? Aí ele responde assim para mim, porque da mesma forma que eu identifiquei o nós, lá naquele exemplo anterior, eu agora identifico o eles. Foram eles que falaram mal. Aí eu digo, beleza, mas aí vamos parar para pensar. Falaram mal do governo. Eu não sei quem for. Ah, sim, já eu identifiquei que foi o eles. Então diz para mim, quem são esses eles? O Huguinho e o Zezinho ou a torcida toda do Flamengo? Não sei. E quando, lá no exemplo anterior, aqui ó,
nós identificamos o nós, pelo menos um camarada está identificado. Quem? Eu. Então, com certeza é determinado. Então, o que a gente conclui diante disso? Que toda vez que eu tiver o verbo na terceira pessoa do plural sem um referente, o sujeito será sempre indeterminado. Falaram, cantaram, disseram, cantam, dizem e por aí vai. Agora, outra coisa é se eu colocar o referente. Então, eu escrevi realmente. Está escrito. Eles falaram mal do governo. Agora tem um referente, não tem? E quem é o referente? É a palavra eles. Ou seja, uma palavra. Portanto, sujeito simples. Para que seja sujeito indeterminado, nós não podemos ter o referente. Até aí, tudo bem? Tranquilo, não é? Então vamos começar a dificultar um pouquinho agora. Com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, precisa-se de empregadas. Então, galera, agora chegou um momento bem interessante da nossa aula. O que você vai fazer agora? Você vai pegar o teu materialzinho que está aí e vai se preparar para fazer anotações. Pode ver que eu deixei até um espacinho aqui, mas talvez não seja o suficiente. Você vai precisar de uma folhinha de ofício, uma folha de caderno, alguma coisa assim do tipo. Então, vamos lá. Com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser, nós temos um sujeito indeterminado. Como a gramática tradicional pede para o aluno agir diante desta situação? Ela pede para o aluno tentar passar a frase para uma voz passiva analítica. Como assim, Sidney? Não entendi. Então vamos lá. Quando eu tenho um verbo mais o pronome ser, esta sentença pode estar na voz ativa ou na voz passiva. Quando a gente fala de voz ativa, passiva e reflexiva, tradicionalmente, até de forma superficial, a gente sabe que a voz ativa é aquela na qual o sujeito pratica a ação, a voz passiva é aquela na qual o sujeito sofre a ação e a voz reflexiva é aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. Beleza. Só que a gramática, neste momento, direciona apenas para quem? Para a voz passiva analítica. Vamos entender isso rapidamente. Quando a gente pensa na voz passiva, é aquela na qual o sujeito sofre a ação, eu tenho uma divisão. Eu tenho a voz passiva sintética e eu tenho a voz passiva analítica. Como é que isso funciona? Sintética, eu já penso em algo menor. Então, a voz passiva sintética é aquela que é menor, ou seja, composta apenas de verbo e pronome ser. E o que é a voz passiva analítica? É aquela que é uma voz maior. Eu vou deixar de ter o verbo mais o pronome ser e vou passar a ter uma locução verbal, em que eu terei um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. Então, basicamente, a gramática pede para você transformar este verbo pronominal numa locução verbal. Só que, meu companheiro, às vezes a frase está muito grande ou repleta de inversões. Se você faz assim e sempre deu certo, beleza, não mexe no time que está ganhando. Mas se você nunca acertou, ou se você está percebendo uma certa dificuldade, nós vamos agora caminhar por um outro trajeto. Acompanha aqui comigo, ó. É muito comum em provas aparecerem exemplos cristalizados da gramática. Então o camarada coloca, precisa-se de empregadas, aí você pensa assim, ué, que tem alguém precisando, eu sei. Mas quem é que está precisando? Eu não sei. Então você vai colocar como sujeito indeterminado. Aí ele vem e coloca assim, ó, vende-se casas. Aí num primeiro momento, pensando logicamente, você vai imaginar assim, ué, que tem alguém vendendo, eu sei. Mas quem é que está vendendo? Eu não sei. Então, sujeito indeterminado. Só que nesse momento você vai errar. Porque na primeira sentença, precisa-se de empregadas, realmente o sujeito é indeterminado e a frase está correta. Agora, na segunda, a palavra casas funciona como sujeito e, inclusive, a frase está errada. A concordância está equivocada, porque se o núcleo do meu sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Tranquilo ou não tranquilo? Agora vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Acompanha aqui comigo. A gramática pede para eu passar para a voz passiva analítica.
de empregadas são precisadas. Vai fazer sentido? Não, por dois motivos. Primeiro, que eu não posso preposicionar o sujeito. Jamais. Então, apareceu preposição aqui depois do pronome ser, eu já sei que o sujeito é indeterminado. Eu já sei que eu não vou ter um sujeito para identificar. Eu sei disso. Agora, outro motivo, eu altero completamente o sentido da frase. Quando eu digo precisa-se de empregadas, alguém precisa de uma empregada, seja numa casa ou numa empresa. E quando eu digo de empregadas são precisadas, parece que tem um monte de empregada passando necessidade e fome, não é verdade? Mas o principal motivo é a preposição que está ali, porque eu jamais poderei ter um núcleo de sujeito preposicionado. E depois eu vou mostrar a vocês o porquê. Agora aqui, dá ou não dá para eu colocar casas são vendidas? Dá para eu colocar casas são vendidas. E na hora que eu coloco casas são vendidas, quem é o núcleo do sujeito? Quem é o sujeito? Casas. E obviamente a casa aqui não está praticando nenhuma ação, está sofrendo ação, portanto um sujeito paciente. Se aqui é sujeito paciente, aqui também será sujeito. E a principal regra de concordância verbal é o verbo concordar com o núcleo do sujeito. Até aí, tudo bem? Agora, vamos fazer uma outra reflexão. Nossa prova, ela quer rapidez. Então, neste primeiro momento, a gente estuda para no dia estarmos extremamente competitivos e não perdermos tempo. É ou não é verdade? Então, hoje você estuda 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia para chegar lá na hora da prova e resolver a questão o mais rápido possível. Então, o que você vai fazer quando você visualizar um verbo mais um pronome ser? Você vai pensar na transitividade deste verbo. Porque toda vez que a gente tem uma estrutura verbal, seja correlação verbal, conjugação verbal, desinência verbal, vozes verbais, toda vez que a gente tem alguma coisa relacionada ao verbo, quem manda é o verbo. Então é nele que nós devemos pensar. Então aqui, ó, se o verbo for transitivo direto, ou se o verbo for transitivo direto e indireto, e isso por causa do direto, mais um pronome ser, o que vai acontecer? Sempre teremos aqui uma PA, que é uma partícula apassivadora. E se aqui é PA, partícula apassivadora, para que serve uma partícula apassivadora? Serve para indicar a passividade de um sujeito. Portanto, teremos um sujeito paciente. E aí vamos continuar pensando e refletindo aqui. Se o sujeito é paciente, que tipo de voz eu tenho aqui? Voz verbal. Se é um sujeito paciente, eu tenho uma voz passiva, que a banca também pode chamar de voz pronominal, tá? Voz passiva sintética ou voz pronominal. Então aqui eu tenho a voz passiva sintética ou então a voz pronominal. Agora, e se o verbo for transitivo indireto, intransitivo, de ligação, ou até mesmo um verbo transitivo direto, mais o objeto direto preposicionado, mais o pronome ser? O que vai acontecer aqui? Eu aqui agora terei uma partícula de indeterminação do sujeito. E se a partícula é de indeterminação do sujeito, é porque o sujeito é indeterminado. E aí vamos parar para pensar. Se ao ter um sujeito paciente eu tenho uma voz passiva, ao ter um sujeito indeterminado, eu terei agora uma voz ativa. Vamos pensar na importância deste quadrinho para a sua prova. Você que já estudou de repente e estuda de repente há muito tempo, já deve ter estudado as funções do ser. Só que ao analisar nas provas, você vai perceber que não caem todas as funções do ser, mas sempre caem PA e PIS. E quando é que vão surgir PA e PIS? Nestas situações aqui. É só olhar para a transitividade do verbo. E é o seguinte, se é PA,
serve para indicar a passividade de um sujeito, ou seja, significa que ali eu tenho um sujeito paciente, ou seja, um sujeito determinado. Agora, se eu tenho um PIS, este pronome se serve para indicar que o sujeito é indeterminado. Ele vai mostrar a indeterminação do sujeito. Até aí tudo bem? Agora, dependendo do camarada que vai produzir a prova, ele pode chamar de partícula de indeterminação do sujeito, ele pode chamar de pronome de indeterminação do sujeito, ele pode chamar de símbolo de indeterminação do sujeito, ele pode chamar de índice de indeterminação do sujeito, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. É um pronome de indeterminação do sujeito, ou seja, serve para indeterminar o sujeito. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Agora, vamos entender como é que isso daqui vai funcionar na prática para a gente, tá? Então, vamos lá, ó. Vou botar aqui de volta aqueles exemplos. Espero que você já tenha anotado. Se você não anotou o que eu botei aqui no quadro, volta, dá pausa, anota. E agora nós vamos para outros exemplos, tá? Mas volta naquele exemplozinho que a gente tinha botado aqui do precisa-se de empregadas. Precisa-se de empregadas. E no vendem-se casas. Então vamos lá, ó. Vamos pensar na transitividade do verbo. Primeira sentença, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser, eu automaticamente já matei. É partícula de indeterminação do sujeito. Ou seja, o sujeito aqui é indeterminado. E se o sujeito é indeterminado, a voz é ativa. Só que eu vou precisar classificar o resto da sentença. Como o verbo é transitivo indireto, ele sempre vai pedir um objeto que? Indireto, beleza? Agora, olha o próximo exemplo. Vendem-se casas. Quem vende, vende alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, nós já vimos. Nós temos uma partícula apassivadora, que serve exatamente para indicar a passividade de um sujeito. Ou seja, eu teria um sujeito paciente. Agora eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre essas duas frases que eu acabei de colocar aqui no quadro. Por alguns segundos, para ver se vai ou não vai surgir alguma dúvida. Já olhou? Então vamos lá. Se surgiu, beleza. Se não surgiu, eu vou fazê-la surgir por você, tá? Então olha só. Verbo transitivo indireto sempre pede objeto indireto. E verbo transitivo direto sempre pede, aí você respondeu em casa, objeto direto. Só que ele sempre vai pedir objeto direto na voz ativa. Na voz passiva, ele vai pedir um sujeito. Para que a gente possa entender isso, é necessário entender a relação das vozes verbais. Então, olha só. Mais uma tacada aqui, ó. Olha como é importante esse assunto. Tipos de sujeito, que na verdade está abordando concordância verbal como um todo. Vamos lá. Eu tenho aqui, ao falar das vozes verbais, 3 tipos. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Agora eu peço até desculpa por alguns gestos que eu vou fazer, mas são necessários, porque é exatamente assim que foi ensinado durante muito tempo. É assim que a gramática tradicional pensa. Por exemplo, hoje o Bechara tem 86 anos, e é óbvio que ele não vai zoar ninguém com isso, mas quando ele tinha a minha idade, ele zoava o Celso Cunha. Então, mulherada, vocês vão ter uma certa dificuldade, mas os homens vão perceber facilmente, porque a zoação que a gente faz no dia a dia, com os amigos, fulano é ativo, fulano é passivo, essa brincadeira machista tem a ver com a gramática. Ou seja, quando isso foi
para a gramática, a nossa sociedade era muito mais machista do que é hoje. Então, conceitualmente falando, o que é a voz ativa? É aquela na qual o sujeito, pratica a ação. O que é a voz passiva? É aquela na qual o sujeito, sofre a ação. E o que é a voz reflexiva? É aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. Entenderam? Se não entendeu, deixa para lá, que significa que você é uma pessoa pura. Se entendeu, vamos adiante. Então, voz ativa pratica, voz passiva sofre, voz reflexiva pratica e sofre em si mesmo, beleza? Então, vamos lá. Para concurso público, a reflexiva é galho fraco, é a mais tranquila. Então, vamos estudá-la primeiro. Mas antes, deixa eu botar aqui alguns exemplos para nós podermos estudar. Então, vou botar aqui, Arthur comeu o bolo. Aqui eu boto assim, o bolo foi comido por Arthur. E aqui, Arthur feriu-se com a faca. Vamos estudar primeiro o exemplo da reflexiva. Arthur feriu-se com a faca. Quem foi que praticou a ação de ferir? Arthur. Quem sofreu a ação de ser ferido? O próprio Arthur. Então eu já aprendi o que é PA, eu já aprendi o que é PIS e acabei de aprender o que é uma partícula reflexiva, ou seja, aquela que tem o reflexo. Mas como assim, Sidney? O Arthur, ele praticou uma ação e ele sofreu reflexo desta ação. É por isso que é uma voz reflexiva. A aluno vai falar assim para mim: Sidney, eu já ouvi falar de uma tal de voz recíproca. Isso existe? Existe. Na gramática tradicional, só temos 3. A ativa, a passiva e a reflexiva. A voz recíproca, na verdade, é uma extensão da voz reflexiva. Aí eu boto assim, Arthur e Joana se beijaram. Aí repara, o Arthur pratica e sofre, a Joana pratica e sofre. Então aqui eu tenho reciprocidade. O que um faz no outro, o outro faz no um. Ficou até interessante isso. Agora se liga só, qual é a diferença? Então, já aprendi o que é PA, já aprendi o que é PIS, já aprendi o que é partícula reflexiva e agora acabei de aprender o que é uma partícula recíproca. Beleza? Qual é a diferença, Sidney? Muito simples, o número de agentes. Na voz reflexiva eu só tenho um. É como se eu dissesse, Arthur feriu a si mesmo. Ele sofreu com o reflexo dele. Agora, quando eu digo Arthur e Joana se beijaram, tem de ter 2. Então, a voz recíproca, obrigatoriamente nós temos 2 elementos, porque para ter reciprocidade tem de ter 2 elementos. Tranquilo? Então, na reflexiva, 1 agente. Na recíproca, 2 agentes. Até aí foi, não é? Então, agora vamos dificultar um pouquinho mais. Vou até apagar essa parte de baixo. E vamos para o que realmente importa para nós no CESP. É a passagem da ativa para a passiva ou da passiva para a ativa. Às vezes, a banca não vai te mostrar que é uma questão de vozes verbais. Você, com a sua esperteza, é que vai identificar. Então, ele vai colocar uma frase tipo: comeu-se o bolo. E ele vai pegar aquela estrutura pronominal e vai perguntar se pode colocar foi comido no lugar de comeu-se. Aí você vai ver, opa, realmente eu posso, porque eu estou tendo uma voz passiva sintética e agora simplesmente eu estou passando para uma voz passiva analítica. Se continua sendo voz passiva, eu não estou alterando nada, então é totalmente aceitável. Agora, se eu for alterar alguma coisa, aí realmente já não dá, mas normalmente é assim que funciona. Agora, vamos entender como é que vai funcionar a passagem da ativa para a passiva. Aí eu pergunto para você que está em casa, o que eu faço para um camarada que é ativo virar passivo? É exatamente isso que você pensou. Eu vou dar uma cruzada nele,
É isso que eu vou fazer. Então, repara na primeira frase. Arthur comeu o bolo. Eu tenho Arthur como sujeito, comeu como verbo e o bolo como objeto. Agora, que tipo de verbo eu obrigatoriamente tenho de procurar quando estou fazendo uma questão de vozes verbais? É o verbo transitivo direto, porque é esse cara que vai permitir a passagem para a voz passiva, porque é esse cara que vai ter o objeto direto. Afinal de contas, quando eu pratico uma ação, vai ter sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre é o objeto direto. É esse cara que sofre a ação que vai virar sujeito paciente na voz passiva. Então, repara aqui agora, ó. Na primeira frase, Arthur está praticando a ação. Na voz ativa, ele pratica a ação. E na voz passiva, o Arthur também vai continuar praticando a ação. E caramba, e aí? Beleza, vai praticar, mas eu vou mudar a função sintática. Porque na voz ativa, o sujeito pratica a ação. E na voz passiva, quem pratica a ação é o agente da passiva. Agora, na voz ativa, tá vendo ali o bolo? Ele vai sofrer a ação. Na hora de passar para a voz passiva, o bolo ele vai continuar sofrendo a ação. Eu só vou mudar a função sintática, porque na voz ativa quem sofre a ação é o objeto direto e na voz passiva quem sofre a ação é o sujeito. Até aí tudo bem? E se eu botar assim, ó, para você, Arthur levou um soco. Que tipo de voz verbal eu tenho aqui? Eu tenho certeza que muito aluno agora em casa respondeu voz passiva, porque o Arthur é que levou o soco, né, Cid? Então ele é passivo, né? Não, repara, eu disse que a estrutura era machista, não disse? Como é que o verbo está aqui? Ele está sozinho, ou seja, ele é macho, ele não pede ajuda de ninguém. Se ele não pede ajuda de ninguém, é porque é um cara que é ativo. E o verbo da voz ativa é assim, é um verbo que é machista, não pede ajuda de ninguém. Então repara, Arthur comeu o bolo. Como é que está o verbo? Sozinho. Agora, o bolo foi comido por Arthur, na voz passiva. Como é que está o verbo? Ele é uma locução verbal. E o que é uma locução verbal? É um verbo principal, mais um verbo auxiliar, onde? Atrás dele dando suporte. Perdão, gente. Estou muito resfriado. Ai. Vamos lá, ó. Essa semana foi punk. No Rio quase não chove, né? Choveu pra caramba, a gente já fica logo resfriado. Então vem aqui comigo, ó. Então, verbo da ativa sozinho macho. Verbo da passiva é uma locução verbal, um atrás do outro, é igual um trenzinho. Então, começando a pescar, agora. Vou até fazer uma brincadeira, desculpa. Mas, perdão aos homens. Mulherada, vou ensinar vocês agora a dominarem os homens na palma da mão de vocês. Quando eu digo esse negócio de ativo, macho, quando eu falo assim é machista, é o famoso macho alfa. Todo homem foi criado para ser um macho alfa. E você, mulher, tem que fazer o cara pensar que ele é macho alfa. Se você não fizer isso, o relacionamento vai acabar. Por exemplo, vocês que estão em casa, já se perderam com o marido ou namorado de vocês pelo meio da rua? Não estou falando sexualmente não, estou falando se perder mesmo. Eu já me perdi várias vezes. E o homem, ele nunca pede informação quando está com a mulher. É ou não é verdade? Aí você estraga a situação, você vai lá e pede informação. O que você deveria fazer? Você deveria fazer assim, ó, amor, eu confio que você vai achar. Confio, porque você é meu herói. E quando ele achasse, você ia falar assim, nossa, amor, realmente você é meu herói. E aí o seu relacionamento seria ótimo. Mas você não faz isso. Por exemplo, lá em casa, eu não dirijo. Eu sou muito ruim de roda, eu admito. Quem dirige bem lá em casa é minha mulher. Uma certa vez, ela foi fazer uma prova na UF, né, na faculdade ali em Niterói. E quando chegamos lá, estava lotado o estacionamento da UF. Eu falei, não se preocupa não, vai lá fazer tua prova, deixa que eu estacionar aqui fora. Ela, pô, tem certeza? Eu falei, tenho certeza, pode deixar, tá tranquilo, tá comigo. Só como eu dirijo mal, né, eu fui ligar o carro, já joguei seta e tudo pra direita no mesmo instante, aí eu escutei, filha da puta, né, nego me xingando já, eu fiquei tenso. Aí eu, de segunda, o carro pedindo terceira, eu devagarzinho, quando eu achei uma vaga perto do campo do Graguatá, ali em Niterói, uma vaguinha pequenininha entre dois carros importados.
mas eu sou macho alfa. Se eu tivesse com a minha mulher, eu teria botado o carro ali, nem que eu tivesse batido, depois eu pagava, não tem problema. Mas como eu estava sozinho, e agora eu quero que vocês entendam o comportamento do namorado de vocês, do marido de vocês. Se ele não tivesse com vocês, sozinho, perdido, ele ia pedir ajuda, ele ia procurar algum jornaleiro, ele ia fazer isso. Homem faz isso. Agora, como ele está com você, ele tem que mostrar que é macho alfa. Então, se eu tivesse com a minha mulher, eu ia ser macho alfa, eu ia botar ali, ia bater, ia pagar. Mas como eu estava sozinho, era perto de um campo de futebol, eu desci e fui falar com a rapaziada. Eu falei, e aí, rapaziada, com todo respeito, na humildade, alguém aqui sabe estacionar? O maluco, pô, eu sei, então quebra essa pro amigo. Pô, tinha que ver, o maluco parecia até o Ayrton Senna, né? Pegou o carro de... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Que tava, nem ajeitou, botou lá na vaga. Eu falei, caraca, sinistro. E aí fiquei batendo um papo, tomando a cerveja, acabou o futebol, a galera foi embora. Quando a minha mulher chegou, que ela viu o carro estacionado ali, ela falou, caramba, amor, você pôs o carro aí? Eu falei, sou foda. A sorte é que ela não pediu para eu tirar o carro, né? Porque se ela tivesse pedido, eu ia ter que contar a verdade. Mas fiquei nessa daí, fiquei de boa, né? Agora, vem comigo aqui, não vou parar não. Então, ó, verbo da ativa é macho, verbo da passiva é uma locução verbal. E como é que vai ser essa locução verbal? O verbo ser, como verbo auxiliar, e o verbo principal, um verbo no particípio. Só que eu ainda não estou parando por aí não. Olha que pegadinha interessante o SESC pode fazer com você. Eu tenho aqui Arthur, que é o sujeito da voz ativa. E eu tenho aqui a estrutura por Arthur, que é o agente da voz passiva. Galera, o sujeito... O núcleo do sujeito na voz ativa jamais terá preposição. E o agente da passiva sempre terá preposição. Quais são as preposições que podem aparecer aqui? Apenas duas. Ou é a preposição por, ou é a preposição de. Se surgir alguma outra preposição e lá na prova o cara disser que é um agente da passiva, está errado. Foge daquilo ali. É pegadinha, pode ter certeza. Ou é a preposição por, ou é a preposição de. Só que olha só outro bizu. Por que aqui ficou por Arthur? Porque eu simplesmente coloquei Arthur. Porque se eu tivesse colocado o Arthur, não poderia mais ficar simplesmente o bolo foi comido por Arthur. Eu deveria colocar o bolo foi comido pelo Arthur, porque a contração da preposição por mais o artigo o acarreta na estrutura pelo. Isso é contração de por mais o. Tranquilo? Belezinha? E eu não vou parar por aqui não. Vamos lá. É muito importante que você saiba que ao passar da voz ativa para a voz passiva, você tem que seguir o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. Então vamos lá. Mesmo tempo e mesmo modo verbal. Tranquilo? Até aí tudo bem? Então vamos lá. Quando eu digo o Arthur comeu o bolo, é passado, presente ou futuro. É passado. E é um passado completamente realizado. Então eu tenho aqui um pretérito perfeito do indicativo. Perdão, vem aqui comigo, ó. Agora, quando eu coloco o bolo foi comido por Arthur, quem é que vai me mostrar que está no pretérito perfeito indicativo? É o verbo auxiliar. Foi. É ou não é um passado? E é ou não é um passado já realizado? Então, aqui mais uma vez, pretérito perfeito do indicativo. Para que isso? Para eu não colocar aqui, por exemplo, o bolo é comido por Arthur. Por exemplo, se eu tivesse colocado Arthur comerá o bolo, como é que ficaria aqui na voz passiva? O bolo será comido por Arthur. Foi? Tranquilo? Então, repara, o verbo na ativa, o verbo transitivo direto na ativa pede objeto direto. Na passiva,
pede sujeito. Para a gente poder massificar isso daí um pouquinho mais, vou colocar aqui só mais uns exemplos, tá? Aqui, ó. Aluga-se apartamento. Vive-se bem aqui. Comeu-se o bolo e comeu-se do bolo. Repara só, vamos pensar apenas na transitividade do verbo, na classificação desse verbo. Aluga-se apartamento. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, eu tenho partícula A passivadora. Isso significa que apartamento é sujeito. Então aqui eu tenho uma voz passiva. Se apartamento é o sujeito, o verbo tem que concordar com o sujeito. Se eu botar, então, apartamentos, eu vou colocar aluga-se apartamentos? Não, eu vou colocar alugam-se apartamentos. Tranquilo? Agora olha a próxima. Vive-se bem aqui. Quem vive, vive. Então é verbo intransitivo. Se aqui eu tenho um verbo intransitivo mais o pronome ser, eu tenho a partícula de indeterminação do sujeito. Automaticamente a voz é o quê? Ativa. Só que eu vou precisar classificar o bem e o aqui. Nós já aprendemos que todo elemento relacionado a verbo intransitivo é uma mera circunstância, portanto, é sempre um adjunto adverbial. Aqui é o modo como ele está, né? Então, é o adjunto adverbial modal, um adjunto adverbial de modo. E aqui é onde ele está, né? Ou seja, onde ele vive. Então, como ele vive e onde ele vive. Então, se é onde, é adjunto adverbial de lugar. Até aí, tudo bem? Agora, olha o próximo exemplo. Comeu-se o bolo. Verbo comer é verbo transitivo direto, mais pronome ser, particular passivadora. Obviamente, o bolo vai ser o quê? Sujeito. Porque se tem particular passivadora, tem sujeito paciente. Se tem sujeito paciente, tem particular passivadora. A voz vai ser passiva. Tanto é que eu posso dizer, o bolo foi comido. Agora, comeu-se do bolo. Eu tenho um verbo transitivo direto, mais o pronome ser. Teoricamente, nós deveríamos ter aqui uma PA. Teoricamente, uma partícula passivadora. Mas ao olhar para a estrutura que vem depois, nós vamos perceber que tem uma preposição. E se tem preposição, eu já mato que não pode ter um sujeito. Eu já mato que o sujeito é indeterminado. Então aqui, ó, vai ser voz ativa. Porque se aqui não pode ser sujeito, aqui não pode ser PA. E se aqui não pode ser PA, aqui pode ser apenas o quê? PIS. Ou seja, o sujeito é indeterminado. Então, o termo do bolo, como o verbo é transitivo direto, vai ser um objeto direto preposicionado. E semanticamente a gente sabe a diferença. Comeu o bolo todo. Comeu do bolo, foi parte do bolo. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Tá anotando, né? Tudinho direitinho. Antes de mais nada, eu vou mostrar agora a vocês por que eu não posso preposicionar um sujeito. Tenho medo do leão. E tenho medo do leão fugir. Frase 1, frase 2. A priori, a frase 1 e a frase 2 estão corretas, mas ao analisar nós vamos perceber que apenas uma está correta. De acordo com o padrão da língua, de acordo com a tradição linguística, eu não posso preposicionar um núcleo de sujeito. E toda oração que nos é apresentada possui um sujeito, já vale até como dica. Às vezes você está fazendo uma análise numa estrutura por subordinação
e você acha que o sujeito que está lá na principal, aquele verbo da principal, vai mandar em todos os sujeitos que tem nas estruturas. E não é verdade, não é assim que funciona. Porque para cada oração eu tenho um tipo de sujeito, que pode ser determinado, indeterminado, ou pode ser uma oração sem sujeito. Agora, na primeira frase, eu tenho apenas uma oração, tenho apenas um verbo. E este verbo, esta oração, tem um sujeito. Quem é o sujeito aqui? O eu. Eu identifiquei. Agora, quando eu digo tenho medo do leão fugir, eu tenho quantas orações? Eu tenho duas. Quem é o sujeito do verbo ter? Eu tenho. Agora, quem é o sujeito do verbo fugir? Quem foi que fugiu? O leão. Reparem que ninguém respondeu do leão. Então, isso significa que a frase tenho medo do leão fugir está errada, de acordo com o padrão culto da língua. Para a frase ficar correta, eu tenho que colocar tenho medo de o leão fugir. Porque aqui, ó, nós não vamos preposicionar o sujeito. E aí vocês já repararam que não sou eu que estou falando isso, não é nenhum gramático. Os falantes comuns é que não conseguem preposicionar ao analisar com mais calma. Mas por que no dia a dia a gente faz a contração, coloca a preposição? Porque a gente quer se comunicar o mais rápido possível, então vai fazendo contração atrás de contração. Nem todas são aceitáveis, tranquilo? Beleza? Então aqui, ó, o correto, tenho medo de o leão fugir. Agora eu quero fazer uma questãozinha para vocês, uma questãozinha CESP. Então vamos lá, ó. Eu boto assim, ó. Necessita-se de empregada. Ponto. Um exemplo simples. Está lá no meio do texto. Aí o camarada da banca diz assim para você. Ele destaca o termo empregada e diz que a pluralização do termo destacado, ou seja, vai ficar agora empregadas, acarretaria automaticamente a pluralização da estrutura verbal. Isto está certo ou errado? Errado demais, porque se aqui é um sujeito indeterminado, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, quando vocês leem lá na gramática que o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, caracteriza um sujeito indeterminado, não é qualquer verbo. É o verbo transitivo indireto, o intransitivo, o de ligação e até o transitivo direto, mais o objeto direto preposicionado. Aí sim, caracteriza um sujeito indeterminado. E se o sujeito é indeterminado, este verbo vai concordar com quem? Não tem com quem ele concordar. Ah, mas não tem que concordar com empregadas? Não, empregada é o objeto indireto aqui, é o núcleo do objeto indireto. Quem foi que disse que o objeto concorda com o verbo? Não concorda. Agora eu boto assim, ó. Vende-se pipa. Aí eu digo que a pluralização, aí eu vou destacar pipa, a pluralização do termo destacado automaticamente acarretaria a pluralização da estrutura verbal. Certo ou errado? Certo, porque aqui, ó, é verbo transitivo direto mais pronome se, ou seja, eu tenho a partícula a passivadora. E ali em cima, por que não podia? Porque era um verbo transitivo indireto e aqui era uma partícula de indeterminação do sujeito. Então a gente está reparando que para poder modificar tanto o termo destacado quanto o verbo, só se aquele termo destacado funcionar como sujeito. Porque se for um objeto, não vai ter alteração. Agora, questão nível Dragon Ball Z elevado. Eu boto assim, ó. Vende-se casas. Vende-se casas. Aí eu digo, né, o cara da banca lá no CESP diz que a estrutura está errada de acordo com o padrão culto da língua. Mas que nós podemos corrigi-la colocando da seguinte forma. Aí ele vai e coloca vende-se casa. Então ele diz para você que vende-se casas está errado. E diz que para que aquela estrutura ali fique correta, nós devemos colocar vende-se casa. Certo ou errado? Errado. Caraca, Sidney, como assim? É errado, meu companheiro. Não é o sujeito
que tem que seguir o verbo. É o verbo que tem que seguir o sujeito. Então, se aqui, ó, tá casas no plural e aqui funciona como sujeito, o verbo tem que acompanhar o núcleo desse sujeito. Então, para realmente ficar correto, eu tenho que colocar vendem-se casais. Tranquilo ou não tranquilo? Entendeu a malícia da banca? Não é o sujeito que vai acompanhar o verbo, é o verbo que vai acompanhar o sujeito. Portanto, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Tranquilo? Então, aí matamos, meus companheiros. Sidney, isso aí não é de Deus. Eu sei que não é de Deus. Vamos lá. Terceira situação, gente. Eu até disse a vocês, essa situação aqui, ela vira e mexe, cai no CESP. Por quê? Porque normalmente a gente não estuda isso na escola. Às vezes até não estuda em preparatórios para concurso, a gente passa adiante. Porque quando o camarada está trabalhando na prova, ele não vai cobrar, às vezes, o tipo de sujeito específico. Ele vai cobrar uma concordância verbal. Só que é nessa daí que o CESP se vale. Porque ele vai pensar assim, então tem muita gente não estudando? Vou colocar e vou ferrar meio mundo. Então acompanha aqui comigo. Quando o camarada diz para você, lá no CESP, que o verbo no infinitivo impessoal caracteriza um sujeito indeterminado, tá certo. Olha essa frase aqui. Era penoso estudar todo aquele conteúdo. E aí, observa a estrutura estudar, que é o infinitivo impessoal aqui. Era penoso para alguém estudar todo aquele conteúdo. Porque alguém está estudando. Agora, quem é que está estudando? Eu não sei. Então, portanto, sujeito indeterminado. Agora aqui, é triste assistir a estas cenas tão trágicas. É triste para alguém assistir a essas cenas tão trágicas. Eu sei que alguém está assistindo, mas eu sei quem é que está assistindo? Não. Então, por isso, o sujeito indeterminado. Tranquilo? Foi? Então, vamos lá. Vamos passar para uma próxima etapa, que é a oração sem sujeito. Detalhe, meu companheiro. Você que vai fazer o CESP, pode marcar aí no teu materialzinho essa parte do sujeito indeterminado no verbo, na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. Pode marcar aí. Isso vai cair na tua prova, com certeza. E pode marcar isso aqui agora, ó. Oração sem sujeito. E agora nós vamos estudar algumas possibilidades. E eu vou te mostrar aquela que mais cai na nossa prova, tranquilo? Então vamos lá, ó. Aqui, ó. É formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. Por que se chama verbo impessoal? Porque não tem uma pessoa para concordar, portanto não tem sujeito. É por isso que eu chamo de oração sem sujeito, ou então de sujeito inexistente. É possível constatar que essas orações não têm sujeito atribuído a nenhum ser. A mensagem constitui a enunciação pura e absoluta de um fato através do predicado. O conteúdo verbal não é centrado no processo verbal. Os casos mais comuns de orações sem sujeito da língua portuguesa ocorrem com... E aí nós temos a nossa situação aqui. Vamos lá, ó. O que o camarada está querendo dizer com isso aqui? Basicamente, que a oração sem sujeito é constituída apenas a sentença de predicado. Aí você vai contestar. Você vai falar assim, ué, Sidney, então, para uma oração essencial, eu deveria ter apenas o predicado, não é verdade, Sidney? Não, vamos lá. Ó. Quando eu falo em termos essenciais, eu tenho o sujeito e o predicado. Tranquilo? Só que o único termo indispensável à oração é realmente o predicado, porque eu posso ter um sujeito indeterminado, assim como posso ter a oração sem sujeito. Só que o sujeito ele é tão importante para a oração, que até quando não tem sujeito, eu tenho que assinalar que a oração é sem sujeito. E aqui, ó, quando ele diz que o conteúdo verbal não é centrado no processo verbal, é porque realmente não é. Porque se não tem sujeito, não tem alguém praticando aquela ação. Simplesmente não tem. Não é como sujeito indeterminado, que eu sei que tem alguém praticando, mas eu não sei quem é. Não, aqui não tem a ação.
Tranquilo? Então vamos lá, ó. Agora, a gente vai matar e vai entender a situação. Esse cara aqui, ó, você vai marcar aí no teu material, porque ele é mais certo na tua prova que o próprio texto. Ele é muito certo, o verbo haver. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele vai ser sempre um verbo impessoal. Portanto, vai caracterizar uma oração sem sujeito e tende a ficar no singular. Porque se não tem sujeito, com quem que esse verbo vai concordar? Ninguém. Então, por isso que ele fica no singular. Então, olha a frase. Havia crianças na rua. Só que eu tenho que atentar para a seguinte coisa. O verbo haver é impessoal. Mas o existir, o ocorrer e o acontecer, eles são verbos pessoais. Como é que o avaliador pode tentar te derrubar na prova? Ele vai colocar havia crianças na rua ou então haviam crianças na rua. É natural que o falante comum pegue o verbo e flexione com seu referente. Então é muito comum que alguém diga haviam crianças na rua. Até mesmo porque essa parte da gramática é uma parte extremamente convencional. Não tem muita lógica. Convencionou-se, pronto e acabou. Da mesma forma que eu aceito que 2 e 2 são 4, eu vou aceitar que o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer é verbo impessoal, portanto vai ficar no singular. Então você que já está estudando para concurso, sabe que essa estrutura está aqui, ó, está errada. Porque tudo isso aqui vai ser predicado e o verbo haver obrigatoriamente vai ficar o quê? No singular. Agora, e se o avaliador for muito esperto e quiser realmente te derrubar? Ele vai destacar a palavra crianças e vai perguntar qual é a função sintática. Ele vai dizer que é sujeito. E aí muito aluno vai embarcar nisso. Porque vai pensar, ué, crianças é um ser animado, realmente é o sujeito. Mas aí para e pensa, quem é que define o sujeito, meu companheiro? É o substantivo? Quem define é o verbo. Então eu vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Quando eu encontro um verbo haver que está no sentido de existir, ocorrer e acontecer, eu sei que eu tenho um verbo impessoal e que a oração é sem sujeito. Então crianças aqui, por exemplo, não pode funcionar como sujeito. Crianças aqui vai funcionar como objeto direto, sempre, sempre. Eu quero que vocês gravem isso. Toda vez que o verbo haver caracterizar uma oração sem sujeito, ele vai funcionar como verbo transitivo direto e o elemento ao qual ele faz referência de alguma forma vai funcionar como objeto direto, tá? E o termo na rua, obviamente, é uma circunstância de localidade, então adjunto adverbial de lugar. Sidney, mas e se ele usasse o existir, o ocorrer e o acontecer? Aí é diferente, porque agora é um verbo pessoal, então ele colocaria existiam crianças na rua. E aí repara que agora o verbo está concordando com crianças, porque aqui, ó, como é um verbo pessoal, vai ter sujeito. Então o elemento ao qual ele faz referência é o sujeito. Então aqui eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e ali eu tenho o resto, que funciona como um complemento. E aí repara que se a gente colocar na ordem direta, vai ficar crianças existiam na rua. Então eu tenho aqui inclusive um verbo intransitivo. E na rua, como na outra situação, continua sendo um adjunto adverbial de lugar. Foi, matei. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, obrigatoriamente caracteriza uma oração sem sujeito e deve ficar no singular. Esse cara vai cair na tua prova, tá? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. Ah, perdão. Aqui, ó. Espera aí, meu companheiro. Volta aqui, ó. O que a gente vai fazer agora, galera? Garotada, eu ia falar garotada, parece até que eu estou dando aula para o Enem. Eu vou dar só uma paradinha, porque pelo tempo aqui já deu 1 hora e pouquinho, então eu vou dar uma travada, não vou para o próximo aspecto não. A gente vai dar uma trava agora, um intervalozinho, você vai beber uma água, tomar um café, e aí você volta para a gente continuar, beleza? Até daqui a pouco, meu companheiro.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá